Olá, eu sou Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, especialista em abelhas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre polinização assistida. Bom, como vocês já sabem bem, a grande maioria das plantas precisa de polinização, que é o processo de reprodução delas, que é necessário para a produção de frutos e sementes para a grande maioria delas. Quando a gente tem o que a gente chama de autopolinização, como vocês estão vendo aí em A e em B, é como se a planta estivesse se reproduzindo com ela mesma. Muitas das plantas que a gente cultiva aceitam esse tipo de polinização, mas a grande maioria delas precisa do que a gente chama de polinização cruzada, que é a troca de grãos de pólen entre indivíduos diferentes, entre plantas diferentes. Então, a polinização assistida é o trabalho que a gente faz de levar os polinizadores para dentro das plantações para que elas favoreçam essa polinização cruzada e, consequentemente, aumente a produtividade de frutos e sementes. Algumas plantas cultivadas não dependem de polinizadores animais. Por exemplo, o milho, o arroz, essas plantas são polinizadas pelo vento. Então, quando a gente fala de polinização assistida, a gente não está falando desse tipo de cultivo. A gente está falando dos cultivos que são beneficiados por polinizadores animais, principalmente as abelhas, mas também moscas, besouros, mariposas, né, uma série de polinizadores que fazem esse transporte de grãos de pólen entre as plantas. Mas é muito importante vocês terem em mente que cada planta tem o seu polinizador ou os seus polinizadores específicos. Então, tem plantas que são polinizadas por borboletas. No caso do dendê, por exemplo, são polinizados por pequenos besouros. A gente tem o cacau, que é polinizado por mosquinhas bem pequenas, difíceis da gente ver, né? Então, esses são os polinizadores do cacau. Tem plantas que são polinizadas por abelhas específicas, como é o caso do maracujá, que são polinizadas por abelhas de grande porte. Outros casos, a gente tem uma polinizador que precisa de um comportamento específico, como é o caso da berinjela, que é essa que vocês estão vendo aí, que precisa de abelhas que mordam a flor e vibrem para fazer a polinização, como vocês estão podendo ver nesse vídeo, no caso da berinjela, do tomate. Alguns casos são polinizados por abelhas pequenas, como é o caso do açaí, que existe um sistema complexo de flores masculinas e femininas, em que essas abelhas precisam visitar as flores masculinas e também as femininas para fazer a polinização. E no caso específico do açaí, são as abelhas de pequeno porte que têm esse comportamento, que fazem esse papel de polinizador. Então a gente tem que olhar dentro da diversidade de espécies que a gente tem disponíveis, quais que a gente consegue manejar e quais que são efetivamente polinizadores daquele cultivo. Então, esse é o primeiro passo para a gente ter uma polinização assistida, né, quando a gente leva as abelhas para fazer a polinização, bem feita. Então, escolher o polinizador certo é muito importante. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ver se eles são manejáveis, né? Se eles podem ser manejados. Então, esse é um ponto muito importante. As abelhas, a gente considera que são os polinizadores profissionais, primeiro porque elas têm um comportamento, uma morfologia muito adequada para fazer esse tipo de trabalho. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a gente aumentando essa abelha, ela é cheia de pelos que carregam os grãos de pólen em grandes quantidades e fazem um ótimo serviço de polinização para uma grande parte dos cultivos. Como eu disse anteriormente, não para todos, mas para uma grande parte deles. E a outra vantagem das abelhas é que a gente consegue criar em larga escala e manejá-las, transportá-las para onde a gente quer. Então, essa é uma outra vantagem. Por isso, a maioria dos exemplos que eu vou trazer hoje são feitos com abelhas por causa desses dois aspectos. Elas são ótimas polinizadoras de uma gama muito grande de cultivos e também podem ser criadas em larga escala e transportadas. Bom, olhando para o lado do cultivo, esse aspecto também é muito importante de ser lembrado na hora de fazer a polinização assistida, que é quais cultivos que realmente são beneficiados pela polinização, precisam dessa polinização para gerar
benefícios em termos de produtividade. Então, lembrando que tem alguns cultivos que não dependem de polinização, cana-de-açúcar, abacaxi, batata, são exemplos de cultivos que não precisam de polinização, então não convém fazer polinização assistida, não precisamos fazer polinização assistida com eles. Em outros cultivos, o nível de dependência vai depender. Então, tem cultivo que é essencial, maracujá, né, melancia, melão, são cultivos que a gente não consegue produzir sem os polinizadores. Nesse caso, a polinização assistida, ela é um mecanismo super importante. Em outros casos, a polinização assistida não é absolutamente necessária, mas ela vai trazer algum benefício em termos de produtividade, como é o caso do tomate, do café, do morango. Então, são cultivos que vão ser beneficiados pela polinização assistida. E quais são esses benefícios? Em alguns casos, a gente tem aumento do tamanho do fruto, como é o caso do morango, e melhoria na qualidade, no aspecto desse fruto. Então, esse fruto à esquerda é um fruto bem polinizado, à direita ele é mal polinizado. Então, você tem uma qualidade no fruto final. Em outros casos, ela é essencial. Se você não tiver polinização, você não vai ter fruto, mas se você tiver uma boa polinização, você tem um fruto maior, né, mais produtivo. Em outros casos, o benefício é menor, como é o caso do quiabo, mas você melhora o formato do fruto por causa da polinização. Em outros casos, como o açaí, você aumenta a quantidade de frutos produzidos. No caso do café, é um exemplo em que a gente aumenta a qualidade do fruto, aumentando o tamanho da semente produzida, que é o nosso objetivo com a produção de café. E no caso do tomate, é um caso emblemático em que a gente aumenta o tamanho do fruto produzido e a qualidade. Né? Quando a gente tem uma polinização bem feita, você aumenta a qualidade desse fruto, a homogeneidade desse cacho, todos amadurecem ao mesmo tempo. E essa qualidade ela é tão boa que quem usa abelhas na polinização de tomate, inclusive faz propaganda disso, né, mostrando até na gôndola do supermercado que aquele tomate foi polinizado por abelhas. Então ele agrega sabor, o tomate bem polinizado fica mais doce, é de maior qualidade. Então esses são os aspectos, os benefícios que a gente tem pela polinização animal. Bom, mas onde mora o problema? Se a gente olhar nossos cultivos agrícolas, a gente vai ter uma quantidade de polinizadores disponíveis mais limitada. Né? Se a gente olhar para esse mapa, por exemplo, que é uma imagem de satélite aqui da região do interior de São Paulo, a gente vai ter polinizadores próximos às margens de ambiente natural, de habitat natural, mas na maior parte dos cultivos a gente vai ter uma quantidade insuficiente de polinizadores. Aí que entra a necessidade de se fazer a polinização assistida. Então, em primeiro lugar, cultivos de larga escala, que tem distância do sistema de produção para as áreas de habitat natural. E a segunda situação são as áreas de ambiente protegido, né, as estufas, em que os polinizadores não têm acesso, então você precisa manejar polinizadores, colocar polinizadores ali dentro para ter o mínimo de polinização necessária para ter uma boa produtividade. Então, essas são as duas circunstâncias, áreas de grandes plantios distantes dos habitats naturais e também as áreas de estufas em que a gente tem um ambiente protegido e que eles não entram. O primeiro caso que a gente tem assim de polinização assistida começaram a acontecer nos Estados Unidos, né, os primeiros casos, em que os criadores de abelhas, né, os apicultores, começaram a alugar suas abelhas para polinização. Então, durante os períodos de florada, o pessoal fechava as colmeias, transportava até as plantações, espalhavam pela área e eles fazem a polinização. Esse é um modelo que existe hoje no mundo, inclusive no Brasil, vamos falar um pouquinho mais para frente, que é o sistema de aluguel. Você aluga as abelhas apenas durante o período da florada e depois o apicultor leva essas colmeias embora. Então, esse é um dos modelos que existem que a gente pode ter, então, a polinização assistida. O segundo modelo que foi criado, aconteceu principalmente na Europa, na década de 80, que é a venda de polinizadores, no caso aqui usando as mamangavas, né, as abelhas do gênero Bombus, em que elas não são alugadas, elas são vendidas. Por quê? Porque elas têm um ciclo biológico diferente, não são colmeias perenes. A pessoa adquire a colmeia, ela vai trabalhar ali na plantação durante mais ou menos 6 a 8 semanas e depois o ninho morre, ele definha naturalmente e aí o agricultor vai lá e compra uma nova colmeia para colocar na plantação.
Então, esse é o sistema que funciona com as mamangavas. A gente tem grandes biofábricas, né, dessas mamangavas, cada biofábrica vai produzir milhares e milhares de colmeias. Elas têm um ciclo biológico completamente diferente das abelhas altamente sociais, né, verdadeiramente sociais, em que elas são produzidas em verdadeiras fábricas, em ambientes confinados. Milhares de rainhas são produzidas, multiplicadas, colocadas em caixas adequadas e depois despachadas para aquele cultivo alvo. Então, o agricultor coloca ela dentro da estufa ou na plantação, abre a portinha e elas vão começar a trabalhar ali. Então, a gente tem esse sistema, um sistema de venda de polinizadores e não de aluguel, como é o feito com as abelhas africanizadas, as abelhas apis mellifera. A gente também tem sistemas de polinização assistida com abelhas solitárias. Esse é um dos exemplos que acontece na Suíça, né? O pessoal coloca ninhos armadilhas, né, que são tubinhos de papelão ou gomos de bambu, em que as abelhas solitárias fazem os seus ninhos ali e depois de estabelecidos, eles transportam esses ninhos para dentro das plantações ou para dentro das estufas e as abelhas vão emergir a partir dali, ou nascer a partir desses tubinhos, fazer a polinização e reocupar esses tubinhos. Geralmente, esse sistema de polinização ele é feito por venda, a pessoa adquire os tubinhos ocupados, coloca na plantação, mas também pode ser feito por aluguel. A pessoa aluga uma estrutura que está ocupada por abelhas solitárias e depois devolve para o proprietário daquelas abelhas, né, depois que passa o período da florada. Então, tem esses dois modelos com abelhas solitárias, né, lembrando que são aquelas que não formam colmeias. No Brasil, a gente tem dois modelos, dois sistemas que usam a abelha na polinização assistida de forma organizada e bastante consolidada, que é o melão no Nordeste do Brasil e a maçã no Sul. Esses são os dois principais sistemas agrícolas que usam a polinização assistida. Nos dois casos, a maioria tem adotado o sistema de aluguel com as abelhas africanizadas, né, que são as abelhas importantes na polinização desses dois cultivos. Então, é assim que geralmente funciona. O agricultor aluga as colmeias durante o período das floradas. Mas tem novos sistemas surgindo e começando a ser adotados, como é o caso do uso de abelhas jataí na polinização do morango, das abelhas mandaguari na polinização de café e algumas iniciativas mais pontuais em diversos cultivos, o açaí, o tomate, que estão começando a se estabelecer e a funcionar. No caso das abelhas sem ferrão, o sistema de uso para morango tem sido mais predominantemente o agricultor comprando as suas colmeias, porque as florações são bastante longas, mas no caso do café tem sido o sistema de aluguel, porque são grandes áreas que precisam de grandes quantidades de colmeias e a floração é muito curta, então você aluga as colmeias, coloca na plantação e depois devolve isso para o criador de abelhas, para o apicultor ou para o meliponicultor. E no caso do café, por exemplo, ela é polinizada tanto por abelhas nativas sem ferrão, quanto por abelhas africanizadas. Então, esse é o sistema que a gente tem acontecendo um pouco mais frequentemente no Brasil, e esses especificamente com abelhas sem ferrão, mais recentemente. Além da polinização assistida no modo de aluguel, a gente também tem a possibilidade de aumentar a quantidade de polinizadores na plantação e envolvendo, no caso das abelhas sociais, que produzem mel, né, ou abelhas sem ferrão, ou as abelhas africanizadas, que é colocar o sistema de produção de abelhas, de mel, de colônias e tal, dentro da produção. Então, essa é uma possibilidade de incrementar a polinização da área sem ser por meio de aluguel, né? Você adquire as colmeias, estabelece um sistema de produção de mel ou de outros produtos, e aí você vincula a produção agrícola com o benefício da polinização. Então, esse é um dos mecanismos de você ter um aumento de polinização na sua área, que é o uso, né, então, da atividade de criação de abelhas dentro da sua propriedade. Outras iniciativas interessantes para você aumentar a polinização na sua área, inclusive fomentando, inclusive, a polinização assistida por meio desses outros processos, é a adoção de corredores ecológicos para as abelhas, em que você planta flores para elas que vão
plantas que vão fornecer comida ao longo de todo o ano. Essa é uma forma de você aumentar a quantidade de polinizadores na sua área. Não é bem polinização assistida, mas se você tem um sistema de criação na sua área, vai ajudar você a manter as suas abelhas saudáveis ali na sua propriedade. Então, são iniciativas interessantes que é diversificar o seu sistema produtivo para que tenha uma diversidade de alimentação, né, ao longo do ano mais consistente. Além disso, você também pode otimizar a polinização da sua produção, melhorando a paisagem do entorno da sua plantação. Esse é um exemplo que foi feito pela Copaíba, uma ONG aqui do interior de São Paulo, que faz reflorestamento, e eles mencionam que, próximo a essa área reflorestada, houve um aumento na produtividade de café, que vocês podem ver à esquerda da imagem, próximo dessas áreas de habitat natural. Então, integrando essas ações que eu comentei, de você levar os polinizadores, que é a polinização assistida propriamente dita, que a gente chama, mais o incremento do pasto apícola dentro da área de produção, mais o cuidado com a paisagem, né, para que ela seja mais amigável para os polinizadores, é o que a gente tem chamado de manejo integrado de polinizadores. É a adoção de diferentes estratégias para você ter uma polinização bem assistida. Então, quando a gente fala de polinização, a gente está falando de várias iniciativas que o agricultor pode adotar para ter uma polinização bem feita. A polinização assistida é uma delas, mas é importante levar em consideração outras possibilidades para ter uma polinização plena. Além disso, é importante ter cuidado com os pesticidas que você vai usar, o manejo de pragas que você vai usar, para escolher produtos que são compatíveis com as abelhas. Então, no caso das mamangavas na Europa, por exemplo, quando o agricultor compra uma colmeia, ele recebe um manual de instrução para saber quais produtos ele pode ou não aplicar na presença daquelas abelhas, e quando ele não é compatível, o que o produtor precisa fazer com aquelas abelhas? Se ele precisa retirar da área, ou se basta fechar a colmeia durante a noite para fazer a aplicação. Então, esse é um passo muito importante também que o agricultor precisa ter em mente, e o criador de abelhas também, para poder fazer uma polinização saudável, sem prejudicar as suas próprias abelhas. É importante ressaltar que o uso das abelhas na agricultura como polinização pode ajudar bastante a reduzir, né, esse uso de pesticidas, a incentivar o uso de controle biológico de pragas, e para quando for necessário usar os químicos, também usar de uma forma segura, de uma forma correta, para evitar a mortalidade de abelhas. Outro cuidado muito importante que o criador de abelhas precisa ter ao prestar esse tipo de serviço é o cuidado com a saúde da colmeia em termos de conforto principalmente térmico. Então, a gente não pode deixar as abelhas expostas ao sol direto, porque isso é um estresse a mais que ela vai ter na propriedade, e também proteger, no caso de ambientes muito frios, com proteções externas, né, como caixas mais adequadas, que também evitem uma exposição ao frio extremo. É importante também colocar essas colmeias de forma espaçada, não concentrar todas elas no mesmo lugar, e se for usar diferentes espécies, cuidar também para que elas não briguem entre si, distanciando elas pelo menos 4, 5 metros de distância, e preferencialmente até mais do que isso, para evitar brigas entre elas. São dicas que a gente pode dar aí para ter uma polinização assistida bem feita. Eu já falei isso, mas vale a pena reforçar. É importante você escolher a espécie certa para o cultivo que você quer polinizar. Então, não é toda abelha que poliniza todo o cultivo. E, quando possível, diversificar. Quanto mais espécies de polinizadores você puder levar para a plantação, melhor, mais benefício você vai ter. Mas, voltando a enfatizar que é importante saber quem são os polinizadores corretos para aquele cultivo. Tomando todos esses cuidados, você vai ter, sim, né, um benefício da polinização assistida ou de outras técnicas de manejo de polinizadores para aumentar a produtividade da sua lavoura. A gente tem vários casos de sucesso em que isso tem um aumento de produtividade direto na plantação, mas, mais importante, a presença das abelhas no seu cultivo vai ajudar a garantir que a sua produção
é sustentável e vai agregar valor a ela. Isso a gente tem visto acontecer no mundo todo. Então, a presença das abelhas no seu cultivo, ela é praticamente um atestado de qualidade, né, de sustentabilidade. Então, a polinização assistida pode trazer benefícios diretos para a sua produtividade, mas também indiretos, né, com o seu mercado consumidor, mostrando que a sua plantação é um ambiente saudável para as abelhas e, consequentemente, um produto de alta qualidade. Bom, essas são as dicas principais, né, para você fazer uma polinização assistida bem feita. A gente deseja bastante sucesso aí nos seus empreendimentos e estamos à disposição para qualquer dúvida. Grande abraço.